Salve, salve, rapaziada! Salve, salve você, corretor de imóveis! Salve, salve você que está aqui na nossa audiência, junto no nosso canal Corretores TV. Nós estamos com o nosso podcast, o Pod Plano. Hoje um convidado super especial, uma enciclopédia do mercado imobiliário, que eu conheci ele recentemente, mas cada vez que eu sento para conversar com ele é tanta história que eu não podia perder essa oportunidade em trazer ele aqui para contar um pouco dessas histórias aqui no nosso Pod Plano. Então, senhoras e senhores da produção, uma salva de palmas para o convidado Gilson, da GHI Imóveis. Meu amigo, muito obrigado e é uma satisfação muito grande ter você aqui no nosso Pod Plano. Eu que tenho que agradecer, é uma honra estar aqui conversando com você. Eu só prefiro ser melhor corretor que contador de história, mas tem história. Mas na sua grande maioria a venda ela é uma história, né? É Você verdade. contar uma história pro cliente e provar para ele que ele está fazendo sempre um ótimo negócio. Mas Gilson, vamos direto ao ponto. Conta a tua experiência da tua chegada no mercado imobiliário, como foi essa história? Sei que você é um dos fundadores lá da Cela, eu acho que foi a primeira house do mercado brasileiro, né? Então, conta um pouco da tua história no mercado imobiliário. História de vida, né? Fica à vontade. De novo, eu não fundei a Célia. A Célia quem fundou foi o Eli, mas quando eu cheguei ela era muito pequenininha, né? E eu dei muita sorte, o Everton, porque eu fiz uma bobagem no meu primeiro dia. E isso me abriu os olhos que eu não entendia nada do mercado imobiliário, então era melhor eu aprender primeiro. Eu cheguei no primeiro dia, eu fui visitar alguns plantões. E falei, já vou ver como são esses corretores. Me coloquei como cliente e tal. Falei, eles crentes que iam vender apartamento. No dia seguinte eu chego no escritório, tem um desses corretores. Falou, mas você não foi lá no plantão? Você não era cliente? Eu envergonhado. Olha, você queimou minha vez, eu podia ter vendido para... Aí eu aprendi que eu atrapalhei muito a vida desses corretores nesse meu primeiro dia. E a partir disso foi muito útil para mim, porque em vez de eu chegar dizendo o que eu acho, o que eu não acho, eu baixei a bola, falei, deixa eu aprender esse negócio, que esse negócio é bom, mas não é igual aos outros, né? Eu sempre fui vendedor, mas vender imóvel é diferente, porque você acaba realizando o teu sonho, porque o corretor é uma profissão bem-sucedida, o corretor bom, ele é bem-sucedido na vida, então você realiza sonhos teus e da tua família, mas você está também realizando o sonho de quem você está vendendo o imóvel, porque o imóvel é sempre uma compra de qualquer pessoa, do cara muito pobre ou do cara muito rico. O bem mais caro que ele tem é sempre o imóvel. Então, eu dei muita sorte quando eu cheguei. Essa foi a minha chegada no mercado imobiliário, logo no primeiro dia fazendo uma bobagem. Olha só. Mas quem te conhece sabe, pelo sotaque é inegável, você é um carioca da gema, né? Então eu cheguei sem conhecer o mercado e sem conhecer a cidade. Olha só. Não foi muito fácil, não. E qual foi a tua primeira experiência com venda antes do mercado imobiliário? Olha, aí eu vou ter de contar um pouco da minha história. Eu me formei em engenharia e eu passei os anos da faculdade detestando, mas tinha de terminar, então. E aí, para terminar, ainda fui fazer um mestrado em ciência da computação. Eu tinha uma empresa de TI, né, naquela época. Estou falando de anos atrás, na pré-história da computação. Você é muito jovem ainda. E aí, um dia, um dos meus clientes me chamou e falou assim, olha, eu queria te oferecer o cargo de diretor comercial da minha empresa. Era uma indústria grande. Falei, diretor comercial? Eu sou um cara técnico. Ele falou, você não é técnico já faz muito tempo. E aí eu gostei da ideia e entrei na área comercial. Eu vendia... Aí eu descobri que eu vendia sistemas antes, achava que desenvolvia, mas não desenvolvia nada. Eu vendia e outros desenvolviam. E passei a vender plástico e depois vender imóvel. Mas o imóvel é diferente de tudo. Dá um prazer que os outros não dão. Eu fui picado pela essa mosquinha do mercado imobiliário há mais de 10 anos.
e também tive uma experiência de varejo, eu vendia outros produtos em varejo, supermercado, enfim. E vim para o mercado imobiliário em 2012 e nunca mais saio, porque é realmente algo fascinante. Tem uma mosquinha, né, que ela pica algumas pessoas e, nossa senhora, não sai nunca mais. Mas você veio para Cirela, o seu Eli o convidou e você veio para os primórdios lá da Seller, a informação. E conta como foi o crescimento. Você viu ali, acompanhou todo o crescimento da Seller, né? Foi. Primeiro, deixa eu te falar sobre esse negócio de que móvel, a mosca pica. Um dia eu descobri que quando eu me hospedo no hotel que tem lá profissão, eu boto corretor. Eu Aí eu também. falei, esse negócio me pegou de verdade quando eu percebi. Mas o crescimento, eu acho que foi bom, porque foi um crescimento natural. A minha, a minha ideia de uma empresa de vendas, seja house ou seja uma imobiliária, eu pratico isso na GHI. A minha ideia é que eu não acredito nessa superpopulação de corretores. Vamos fazer um lançamento, vamos botar 1.000 corretores no plantão, porque eu não acredito nisso. Eu acredito nos corretores que saibam fazer. Então você não precisa de tanta gente. E na Seller foi assim, na GHI é assim. A gente procura ter bons corretores para cada um ser produtivo. Então você tem corretores satisfeitos, ganhando bem, gerentes satisfeitos, ganhando bem. E então o crescimento da Seller foi assim, foi muito natural. A gente só crescia uma equipe quando a gente tinha carne para que mais um gerente com mais 15, 20 corretores pudessem ganhar também. Você estava comentando comigo, em uma conversa Desculpa. anterior, que no começo da Seller era mais para vender produtos de estoque, né? Produtos que passavam de lançamento, ou vocês já nasceram para vender lançamento também? Não, sempre foi, eu acho que ainda é, as houses de uma maneira geral, e você imagino que viva isso também, a principal função de uma house não é nem vender os estoques, é não deixar que existam estoques, né? Sim. Então você precisa ter a house fazendo o lançamento, porque na verdade é importante para o corretor fazer o lançamento. Por outro lado, os lançamentos precisam ser bons, quer dizer, precisam ter sucesso, mas sempre sobra o estoque e a função da house é vender esses estoques. Quer dizer, eu na GHI eu me preocupo, como eu tenho ainda o chapéu de incorporador, né? Eu Sim. não perco essa mania, eu me preocupo com o estoque do incorporador, mas a maioria das imobiliárias são lançadoras mesmo. Então, a função delas é dar uma força muito grande no lançamento. E o estoque? O estoque, para mim, a responsabilidade maior é da house e da incorporadora. Quantos anos já tem a GHI? A GHI tem 8 anos já. 8 anos. De sofrimento. Mas é um sofrimento gostoso, tenho certeza disso. Tenho Muito. certeza. Eu não reclamo nem por um segundo. Assim, dentro desses 8 anos da GHI, qual que foi o maior sucesso, assim, da tua lembrança? O que fala? Esse produto foi Olha, um eu já te sucesso. falei, Everton, que minha memória é péssima, né? Então eu não vou saber o nome do produto nem nada, mas a gente fez alguns grandes sucessos, né? E o sucesso vem quando o produto faz sucesso. A GHI vendeu mais do que a House ou menos do que a House, o importante é o sucesso do Sim, produto. sim. Mas alguns produtos a gente até vende mais do que a House. E a pergunta está mais vinculada a isso, né? Qual que nesses 8 anos, o que você lembra, ou quais projetos que você participou que foram assim uma explosão, foi um sucesso, que todo mundo ficou feliz, o incorporador ficou feliz? A gente fez muito. O meu principal parceiro até hoje foi a Cirela.
Eu digo até hoje, porque a partir de hoje eu tenho 2 principais parceiros, né? Não, e é de verdade. Você sabe que o importante para a GHI são as parcerias que A a longo gente prazo, faz. né? Não adianta eu pegar um incorporador, vai me dar, vende esse produto aqui, depois a gente vê. Não é muito interessante. Mas eu tenho uma coisa importante, né? Eu acredito que toda a turma que está assistindo sabe que a Plano tem como seu, ainda tem, né? Como seu principal acionista o Grupo Cirela, né? Nós fazemos, a Cirela é sócia da Plano e Plano. Eu não sei se é o principal, mas é dos Aí principais. é o maior. Se considerar como um indivíduo, a Cirela ainda é maior. Se somar os 2 Rodrigos, são Pois maiores igual. que, São que a maiores ou Cirela. iguais? São maiores que a Cirela. São maiores sim que a Cirela. Mas eu tenho, até pelos primórdios da Plano e Plano, eu tenho uma relação muito boa. Sempre tive uma relação muito boa com a Plano e Plano, muito por conta dos 2 Rodrigos, né? São pessoas assim adoráveis que a gente tem uma relação até pessoal muito boa. Isso é muito importante também, porque Inclusive foi o Rodrigo Luna que nos apresentou, né? já comemos muito sal juntos e já comemoramos muito juntos também. Isso é muito importante para uma relação, né? Sim. Então, eu estava respondendo. Como eu disse, o principal até hoje era a Cirela e a gente faz muito living, né? Agora estamos fazendo mais Cirela, mas por muito tempo fizemos living. Então, esses produtos, eu não me lembro um que não foi um sucesso. O Orlando já sabe que você vai vender Plano e Plano também? Eu acho que sim. Agora acho ele que vai sim. saber. Acho que Eu estou esperando, inclusive, você Não, mas, aqui, Orlando, no Pode essa, Plano. essa é outra coisa importante, né? Um parceiro quer que o parceiro avance, faça sucesso. Então, tenho certeza que se o pessoal da Cirela não sabe, Orlando inclusive, vão gostar muito quando souber, porque é um parceiro importante e que eles também gostam muito, né? Eu vou mandar uma mensagem para ele, só para falar que tô roubando um pedaço da sua atenção aqui para nos ajudar. Mas ele né? sabe. Nós fomos, inclusive fomos juntos num plantão no Oriz, no domingo. Então já tá dentro de casa. E essa já era mais uma pergunta que eu ia te fazer aqui. Quando eu te procurei, quando nós conversamos, para que você viesse aqui contribuir com os nossos projetos de classe média, projetos acima do Minha Casa Minha Vida, tem claramente um objetivo de uma visão mais detalhista para esse segmento, né? Nós hoje dá para bater no peito que hoje nós somos experts em imóveis econômicos, em lançamentos econômicos, temos equipes maravilhosas, houses muito fortes aqui. Mas para os produtos de médio a gente não faz há muito tempo, né? A gente já tem muitos anos que a Plano navega quase que exclusivamente no econômico. Então, até para a gente aqui de vendas, para mim vai ser muito importante ter essa visão mais apurada, mais afinada. Também trabalhei, né, muitos anos na Gafisa, trabalhei com imóveis de médio alto padrão, mas também já faz muito tempo. Depois que saí da Gafisa, passei na MRV e vim aqui para Plano. Então, já estou com o sangue econômico na veia já de muito tempo, então vai ser muito importante. Mas o que você vê assim como grande diferencial do corretor da classe média? O que você consegue ver assim? Primeiro, deixa eu te dar uma informação que eu não sei se eu já te dei. O primeiro projeto, o primeiro lançamento que a GHI fez foi da Plano e Plano. Não sabia. Um produto no Brooklyn, não vou me lembrar o nome, sim, mas um produto no Brooklyn. Que era médio. Assim que eu era médio, nem era médio alto. Médio alto. Então, assim que eu fundei a GHI, o Rodrigo, na verdade eu procurei o Rodrigo, ele falou, tem um lançamento e foi muito importante para nós esse lançamento, foi o primeiro. Mas você diz que tem o sangue do econômico, esse é o DNA que me falta, né? Eu conheço um pouco porque no mercado a gente é obrigado a conhecer, e principalmente um negócio importante como esse, hoje é importantíssimo para o mercado esse produto Minha Casa Minha Vida, né? Mas eu acho que
Esse é um produto mais financeiro, né? Você tem que encaixar o cliente, tem que mostrar ao cliente que ele pode comprar. O cliente nem sabe que ele pode comprar esse imóvel. Então, quando você mostra financeiramente que ele pode comprar, ele compra, vamos dizer, ou tenta, Sim. então é mais um produto financeiro. Talvez ele não consegue naquele primeiro momento, mas um Mas pouco mais mais para à frente. frente ele O consegue. produto, à medida que vai subindo de ticket, né, vamos chamar assim, ele exige que o corretor conheça mais os detalhes do produto. Sim. Então, e principalmente os detalhes que o cliente não enxerga. Eu sempre brinco que eu canso de ver corretor, não é brincadeira, canso mesmo de ver corretor, entrar no decorado, por exemplo, e dizer para o cliente, aqui é a sala, aqui é a cozinha, como se o sujeito achasse que a cozinha era o banheiro e o banheiro era o quarto. Então, você precisa conhecer bastante o produto para passar para o cliente o que ele não enxerga. Né? O que ele não enxerga? Muitas vezes uma persiana de enrolar, olha esse detalhe aqui. Muitas vezes, de mais alto padrão, que não tem uma coluna no meio da sala, que o método construtivo é diferente. Então, você precisa mergulhar no produto para você poder diferenciar o teu produto do concorrente. Não, mas a Não. sua dica é importantíssima para o corretor e nós estamos justamente passando por esse momento Eu de ia. transição, né? Onde o grosso dos nossos corretores querem trabalhar no médio, mas não tem ainda a experiência necessária. Muito bom. Então, como que você vê assim e qual que é a tua expectativa de vir com a GHI para trabalhar os imóveis da Plano? O que que você espera da gente? O que que você espera de mim aqui? O que que a gente, como Plano, pode fazer para melhorar a performance dos nossos produtos de médio? Olha, Na tua visão, eu claro. sempre digo para os meus corretores, digo para os corretores em geral. Quanto mais a gente vende, mais a gente ganha, mas mais a incorporadora ganha, mais terreno ela compra e mais lançamento faz para que a gente venda mais. Esse é um círculo virtuoso, tá certo? Então, o que eu espero é vender bastante, para vocês terem bastante lançamento para me dar, para eu poder vender bastante. Basicamente é isso, porque normalmente eu falaria assim, eu espero que a Plano e Plano faça bons produtos, eu espero, mas isso tudo eu já sei que acontece. Eu conheço a Plano e Plano, sei lá, há 20 anos ou mais. Então, com relação a essas coisas, eu não tenho nenhuma dúvida. Espero que seja uma empresa ética. Eu não tenho nenhuma dúvida. Espero que faça bons produtos, não tenho nenhuma dúvida. Então, o que eu espero é que lance muito e que a gente possa vender muito. O que eu posso te dizer em relação a isso também é importante para a nossa audiência ter essa consciência. O nosso caminho de crescimento no segmento médio, ele é um caminho bem definido, uma estratégia bem definida. Nós já temos os produtos, nós acabamos de lançar o Ouriz no Campo Belo, nós vamos lançar nesse segundo semestre, mais 3 projetos voltados para acima do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos lançar agora no Alto da Boa Vista, que é o Mário Lopes. Nós vamos lançar na Saúde, que é o Biatãs. Nós vamos lançar lá no Freguesia, um produto de 2, 3 dormitórios. Tudo isso para esse ano. Para o ano que vem, nós já temos 3 projetos de 3 terrenos que a gente vai lançar acima do Minha Casa Minha Vida, mas terrenos grandes, diferentes desses, que são 300, 500 unidades. Tem um produto de 1.000 e tantas unidades, de 800 unidades, terrenos muito bons. Temos terrenos na Barra Funda para classe média. Nós vamos ter terrenos no centro, bem no centro, ali um terreno maravilhoso que a gente vai lançar também, um produto destinado para a classe média. Temos um produto em Alphaville que a gente vai lançar no ano que vem. Olha. É um terrenaço que a gente vai lançar do lado do shopping no ano que vem. Então, o caminho nosso do médio, ele é um caminho já bem estruturado. Isso não quer dizer que o nosso caminho do econômico vai ser diminuir. Pelo contrário, ano que vem, esse ano nós já estamos crescendo bastante em lançamento e em venda, e ano que vem mais ainda. É o foguete que não tem ré, não vamos andar para trás, não estamos sempre andando para frente. Não tem aqueles telescópios que viajam
É o hub? Não, mas tem que Tem viajam para outros. fora do céu, não tem fim, né? É isso, é É esse o isso. nosso caminho e é uma válvula de crescimento da nossa companhia, trabalhar com esses imóveis para esse público, né? Esse público, o público do econômico já é muito bem assistido aqui pela Plano. Nós temos temos 60 produtos, tem produto em tudo quanto é bairro aqui de São Paulo. Mas do médio é escasso o nosso portfólio e a gente vem investindo nisso e cada vez mais vai ficar melhor e obviamente não só com parceiros como a GHI, mas também com nossos corretores das nossas houses, que vão cada vez mais se aperfeiçoar e a gente vai performar bem também. Para nós corretores, né? Eu Isso que também sou você está. corretor, tá? Deixando Hein? que eu também sou corretor, Então, né? para nós Isso, corretores, eu isso. estou te incluindo, Sim, óbvio. sim, sim. É, Não me exclui dessa casta, né? essa sucessão de quando você fala tem terreno e tal, por um lado, soa música para nós, porque a gente vê como a gente pode ganhar com isso. Por outro lado, nos dá uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que sem um sucesso a gente não tem continuidade. Sem dúvida. Então a gente tem que estar sempre tendo sucesso e enxergando a continuidade, que é o que eu espero que a gente faça junto. Ah, legal. Aproveitando que Eu queria só, você estava falando, você começou a falar do Oriz, eu queria dizer, de novo, para os meus amigos corretores, uma coisa que me impressionou muito. Eu não vejo muita TV, mas por coincidência, outro dia eu estava vendo o Jornal Nacional e apareceu um produto, eu falei, conhece esse produto? Era o Oriz. Isso, para nós, é fundamental. Porque o nosso cliente pode não ter visto, mas eu vou ligar e vou perguntar: você viu um anúncio no Jornal Nacional? Você acha que um produto mais ou menos estaria lá? Quer dizer, esse amparo para o corretor, o corretor tem aonde se segurar no marketing que a Plano & Plano está fazendo para esses produtos. E o legal é que você matou exatamente a charada dessa decisão de colocar o Oriz na Globo, né? Hoje, dificilmente você vê um produto imobiliário numa TV aberta de grande expressão como o canal da Globo, mas tem os outros canais também. É muito difícil você ver hoje porque existem outros tipos de publicidade que são mais direcionadas, que você consegue captar os dados do cliente, os famosos leads, né? Porém, a nossa iniciativa em colocar esse produto na TV aberta, ele teve justamente essa intenção de dar para você, corretor, dar para nós, corretores, o mote para ligar para o cliente, para mandar a mensagem para o cliente e já falar, olha, realmente nosso produto está em lançamento, um produto no Campo Belo, um produto que é o melhor preço da região e tá na Globo, tá no Fantástico, tá no Jornal Nacional. Então colocamos em grande estilo para dar essa força para os corretores, não só os das houses, mas dos parceiros, do mercado inteiro, que nós chegamos chegando, vamos chamar assim. Chegamos chegando. É uma força muito grande. Agora, voltando para o assunto da GHI, que é o que está mais recente, que está mais atual na sua carreira profissional. Como que é a estrutura da GHI? Tenho curiosidade de saber. Por que eu estou perguntando? As nossas houses têm estruturas muito grandes, você sabe, a gente já conversou. Como que é a estrutura e como que você vê a estrutura da GHI hoje? A nossa estrutura não é grande e não é grande por escolha. Eu admiro muito alguns concorrentes meus. Por exemplo, admiro muito a Lopes. Tem uma equipe gigantesca, mas eu não sei trabalhar assim. Desde quando eu trabalhava na Célia, a equipe sempre foi muito enxuta, quer dizer, ela tem que ser grande o suficiente para eu poder fazer bem os produtos que eu estou trabalhando, mas eu não consigo trabalhar com gigantismo. Então, a nossa estrutura é muito simples. Eu tenho um superintendente, eu tenho os meus gerentes e os corretores. Então, a gente, para atender a Plano & Plano, a gente está estendendo o nosso quadro de gerentes.
e o nosso quadro de corretores. Estamos aproveitando alguns dos nossos corretores, então a gente está expandindo essa questão dos gerentes e corretores, mas para atender a nossa demanda nesse momento. A demanda aumentou, vamos expandir um pouco mais, mas nunca tendo mais corretores do que eu preciso, porque a minha preocupação, o Everton, isso é muito importante, eu acho que pelas nossas conversas anteriores, você também tem essa mesma preocupação, eu preciso ter todos os meus corretores ganhando dinheiro, todos os meus gerentes ganhando dinheiro, de forma a que eles queiram mais. Querer mais não é pecado, né? Sim. Mas eles não podem estar preocupados. Como é que será que eu vou pagar minha conta de luz no final? Ele tem que ter essa garantia. Como nós somos comissionados, nós não temos... Eu preciso vender. E eu, com a concorrência adequada, eu vou vender mais, né? Com 300 pessoas olhando a mesma coisa, você acaba vendendo menos. Uma das coisas que a gente sempre propaga aqui na Plano, eu mesmo me auto-intitulo como parte da família de todos, porque nós somos uma família, a gente convive muito tempo junto, e que nós aqui buscamos ser a fábrica de prosperidade. Eu me canso de me emocionar com as histórias que eu vejo aqui dos nossos corretores, pessoas que saíram da extrema pobreza e não só realizaram sonhos dos clientes, mas realizaram os deles com carro novo, com apartamento a quantidade novo, de corretor que ganha apartamento aqui, ganha. Esse ano nós já sorteamos, só para você saber, Gilson, esse ano nós já sorteamos 6 apartamentos. O de maio a gente vai sortear na próxima convenção que a gente vai fazer, como o de julho também, que a gente também bateu a meta mínima. Então, quando a gente bate a meta da empresa, a empresa disponibiliza um apartamento para a gente sortear para um dos nossos corretores. Então, na próxima convenção, nós vamos sortear 2 apartamentos, o de maio e o de julho. Junho a gente não bateu o número mínimo lá, então a gente não vai sortear de junho. E melhor do que o sorteio, porque são 5, 6, mas nós temos mais de 50 corretores que já compraram um apartamento da Plano. Isso é muito legal. Então, muito todos legal. os dias eu vejo a prosperidade pulsar aqui. Mas o Everton... Claro que isso não é da noite pro dia, né? É muito esforço, muito trabalho. Nossa profissão é muito trabalho. Ninguém não cai do céu. Sim, a gente tem que correr atrás. Uma coisa que você estava falando antes, né, que você me perguntou sobre a estrutura da GHI, para nós o que é importante, né? Como eu falei, esse crescimento. Nas nossas conversas, eu acho que para você ficou claro. Para mim, o importante é a parceria. Quando você fala, nós vamos lançamos o Oriz, vamos lançar o Santo Amaro, o Alto da Boa Vista. Não é Santo Amaro, Alto da Boa Vista. Vamos lançar saúde, vamos lançar freguesia. Isso está combinado? Eu estou em todos eles. Então, o corretor vai se sentir parte da Plano e Plano. Vai ser quase como se fosse mais uma house tua. É a quinta. Entendeu? A quinta. É isso, é quase isso. É isso aí, mas a nossa parceria, nós temos poucos parceiros, mas são parceiros que a gente respeita e que a gente trata como nosso time direto. Porque não é... Tem que ser, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Sim. Agora, aproveitando aqui para a gente caminhar para o último bloco aqui do nosso bate-papo, você vem acompanhando, você tem mais tempo que eu no mercado imobiliário, obviamente. Eu pensei que você disse que eu tenho mais tempo que eu faço menos coisa. Não, calma. Não, você tem mais tempo que eu, você tem mais história que eu no mercado imobiliário. Eu completei 10 anos, tenho certeza que você tem mais tempo que isso. E você tem uma capacidade e é um profissional muito observador. Como que você está vendo o rumo do mercado imobiliário?
com grandes empresas investindo bilhões para criar marca, sem muito compromisso com lucro. A gente vê uma polarização do mercado muito grande. Na sua escola, você tinha o corretor monocrachá. Hoje, o corretor ele tem multicrachá, ele está aqui, está ali, está acolá, está em 4, 5, 6 lugares ao mesmo tempo. E alguns conseguem performar dessa maneira, outros não. Como que você vê? Coloca aí, produção, pode colocar aí, tá tranquilo. Aqui, obrigado. Aqui nós somos... Tá ruim, nós somos aqui... Tá abastecendo. Nós somos verdadeiros ao ponto de não precisar esconder isso. A gente já viu esse filme algumas vezes e já sabe o que acontece com essas empresas que não dão importância ao lucro. Eu vejo um mercado muito otimista, muito otimista. A gente passou por tempos difíceis. Por exemplo, a taxa de juros para o mercado imobiliário é muito importante. Principalmente, talvez não tanto para o Minha Casa Minha Vida, também é importante, mas é muito mais importante para o médio alto padrão. Então, quando a gente vê, por exemplo, ontem, a taxa de juros caindo meio ponto, quando algumas pessoas ainda achavam que só ia cair 0,25, quer dizer, uma aceleração da queda, eu acho que isso para o nosso mercado é muito bom. E, como sempre, vai ter mais sucesso quem fizer melhores produtos. E melhor produto significa melhor produto, melhor preço, melhor localização. Isso não muda nunca para o mercado imobiliário, né? Você tem o preço, a localização e o produto. Então, baseado nisso, eu estou muito otimista com o nosso mercado. Muito otimista mesmo. Mas falando da corretagem, né? Essa visão do produto tem muito lado do incorporador, e está certo, tem que ser mesmo. Mas eu vejo com o crescimento dessas startups imobiliárias... imobiliárias, essas startups que fortalecem muito marca, mas tem muitas despesas, não é proporcional o que eles gastam com a receita que eles têm. Por exemplo, pagando visita para o corretor avulso, vai lá e paga. Eles enxergam a receita de outra forma, né? Enxergam a receita como os investimentos que eles recebem. Mas em algum momento vão ter de devolver esse investimento, né? Sim. A minha pergunta para você era assim, a sua visão nesse sentido. Eu vou te responder. Se você acha que isso vai mudar esse modelo de mercado que a gente tem hoje? Como eu já falei aqui há algum tempo antes, que o imóvel é o bem mais caro que as pessoas compram. Seja rico, seja pobre, é o bem mais caro que ele tem. Tem algumas pessoas que têm carro mais caro que apartamento, mas isso é difícil, exceção, é raro. Exceção. Então, eu continuo achando assim, eu conheço esses corretores que multicrachá, por exemplo, o cara faz tudo, mas normalmente quem faz tudo não faz nada. Eu acredito muito, se fosse corretor, eu sou corretor, mas se eu fosse corretor de plantão, né, eu ia escolher o melhor plantão para ir, eu ia conhecer o produto a fundo e eu ia trabalhar para trazer clientes e ia querer também que o incorporador me desse clientes, seja por visita, seja por lead, mas eu ia me dedicar a um produto ou a um incorporador. Essa questão, se você observar bem, essas pessoas com multicrachás vendem muito menos do que as pessoas com crachá único. Sem dúvida. Nos multiplantões que elas estão. Então, se você me pergunta isso, eu não acredito nessa forma de trabalho. Eu penso, Gilson, que o nosso negócio, o mercado imobiliário, em todas as suas esferas, todo esse ecossistema imobiliário, ele vive de confiança. Ele vive de confiança. Porque você parar para pensar, o incorporador compra um terreno, na sua grande maioria, na confiança. Porque ele não paga o terreno, ele assina um acordo,
paga lá um mínimo Tem possível. uma série de E coisas. aí tem um monte de coisa atrelado para quando lançar. Então o próprio terrenista ele precisa confiar na incorporadora que está adquirindo o terreno para ele não ter o ativo dele parado por X anos. Né? Então já começa nessa relação da confiança do incorporador com o dono do terreno. Depois o incorporador com órgãos públicos, o incorporador com escritórios, depois vai para fazer o lançamento, aí o corretor precisa confiar no incorporador, porque ele vai investir o trabalho dele naquele negócio, que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, ele precisa confiar no incorporador. E o mais interessante é que o cliente ele está pagando um valor X em um papel. E o nome, juridicamente, já diz isso. É uma promessa de compra e venda. Não uma compra e venda. Eu estou comprando um papel. E que futuramente você precisa confiar que aquela empresa vai entregar aquilo ali. Então, todo o nosso ecossistema é pautado pela confiança. E a partir do momento, eu pelo menos acredito muito na palavra. O olho no olho e a palavra ela tem um valor imenso. Às vezes as pessoas acham que não, mas tem sim. E quando você faz um acordo, eu vivi muito isso na época, principalmente da Gafisa, onde eu tinha parcerias com o Lopes, com a Biara. E às vezes tinha o corretor da Lopes que foi lá e deu a palavra dele para a Lopes, fez um contrato de parceria com a Lopes, ele deu a palavra dele, fez um acordo com a Lopes, ele topou fazer aquele trabalho, receber aquele crachá da Lopes e receber aquele determinado comissionamento de prêmio. Ele fez o acordo. Aí ele vai trabalhar lá para a incorporadora e ele se acha no direito de tentar passar uma venda por outro canal, tentar dar um jeitinho. Cumpra o seu acordo. Se você não quer trabalhar com a imobiliária A, B, você não trabalha, você não tem obrigação nenhuma, você não é obrigado a trabalhar com ele. Mas uma vez que você deu a sua palavra de fazer aquele acordo de parceria com aquela marca, honre seu acordo, porque você está fazendo negócio com um monte de gente. Você está fazendo negócio com um incorporador, você está fazendo negócio com tem outras pessoas envolvidas naquilo. Cumpre com o seu acordo. Se não quer fazer, não faz. Vai para o A, para o B, para o C, fica à vontade. Mas uma vez feito o acordo, cumpra. Porque cada acordo ao longo da sua vida que você descumpre é uma estrelinha a menos no seu nome, no seu histórico profissional. E eu insisto em te dizer, Everton, esse corretor vem de... Porque a gente tem um limite, eu acho, do raciocínio, né? Por mais inteligente que a gente seja, não é infinito. Sim. E quando eu estou pensando o que eu tenho que fazer para driblar aqui esse acordo que eu fiz e o outro acordo, eu estou gastando tempo com coisas não produtivas. É isso. Então, por isso, eu acho que é por isso que o corretor que cumpre seus acordos, gostei muito desse teu modo de expressar, ele vai vender mais do que o cara que está pensando como ele vai driblar os acordos. Eu não tenho dúvida disso. Eu falo isso sempre, né? Eu tenho muitas histórias ao longo da minha vida e que eu sempre tive a oportunidade de falar o seguinte, olha, sabe quem é a pessoa mais esperta que existe no mundo? É aquele que não tenta ser esperto. É isso. Porque tem vários ditados, né, que falam assim, todo dia sai de casa um trouxa e um esperto, né? Mas o esperto, ele é que é o trouxa, porque eu quero fazer negócio com você, eu quero fazer acordo com você a minha vida inteira. Eu não quero fazer um acordo com você. É isso. Eu quero fazer minha vida inteira. Então você é um ativo para mim, que é uma pessoa que pode fazer acordo comigo. Então, a partir do momento que eu descumpro o acordo, qualquer tipo de acordo, que eu descumpro o acordo com você, eu estou encerrando a possibilidade de fazer novos negócios com você. Eu não quero encerrar nunca, eu não quero fechar porta nenhuma. E o que a gente precisa entender, você estava falando disso, eu pensei, tem o outro lado da moeda também, né? Por exemplo, estou me lembrando de um caso que eu tive na Seller, de um corretor de outra empresa, eu sabia que era de outra empresa, que veio fazer um por fora no Cirelli Companhia lá, e eu não deixei, eu peguei, entreguei, várias vezes eu entreguei, essa comissão Lopes é tua, essa comissão Abiara é tua, como o contrário também. Já teve um corretor externo que me trouxe um cliente, que o cliente disse que me conhecia, ele me trouxe o cliente 3 meses depois voltou, olha, lembra aquele apartamento? Eu quero, mas
agora não precisa mais pagar a comissão. Falei, legal. Até hoje o cara acha que ele comprou sem comissão. É o tal do esperto, sabe? O esperto. Que não é esperto, é o trouxa. Até hoje, o que eu fiz? Não, vamos sem comissão. Tal. Óbvio, deixei a comissão, paguei para o corretor. Essa história se espalhou de um jeito que eu ganhei a confiança. O corretor soube que ele não precisa se preocupar. Se ele trouxer o cliente... Pode Se ele trouxer o cliente, ele vai receber. Então, tem os dois lados, porque tem alguns incorporadores também que não respeitam muito o corretor. Graças a Deus, são pouquíssimos casos. Mas o corretor também precisa ter a confiança no incorporador, no seu gerente, no seu diretor. Muito bom. Gilson, quero te agradecer aqui de antemão por esse bate-papo maravilhoso. Seja bem-vindo a Plano e Plano. Você falou 1 hora, passaram 5 minutos só. É isso aí. Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela sua audiência. E é isso aí. Compartilha com os colegas, passa os nossos episódios do Pod Plano, porque tem muito conhecimento. Valeu! Valeu, obrigado.